Reddit. O meu namorado culpa-me por eu ter impedido que dois homens colocassem uma jovem embriagada no carro deles, porque considera que a minha atitude foi perigosa e irresponsável. Olá, isto aconteceu na semana passada e percebo o quanto ainda me incomoda. Procuro uma opinião imparcial, porque sinto que este episódio alterou, mesmo que ligeiramente, a forma como vejo o meu namorado, deixando-me num turbilhão emocional. Tenho 24 anos e ele tem 30. Trabalho no escritório no centro de uma cidade onde é habitual muitas pessoas irem para bares depois do horário laboral. Na semana passada trabalhei até tarde e não tive oportunidade de comer durante todo o dia. Já era noite, e eu estava dentro do meu carro a comer qualquer coisa antes de seguir para casa, quando reparei em dois homens a conduzir uma mulher claramente alcoolizada em direção ao parque de estacionamento coberto. Cada um segurava-a por um braço para que conseguisse manter-se de pé. Ela mal conseguia caminhar. Fiquei imediatamente alerta porque os dois homens aparentavam estar totalmente sóbrios e, além disso, ela parecia tentar libertar-se deles a todo momento. Consegui ouvi-los a dizer frases como: "Estás bem, conheces-nos, vamos levar-te para casa, não te preocupes, estamos a ajudar-te." A voz dela saía arrastada, mas repetia várias versões de "não quero voltar" e "para onde estamos a ir." De repente o telemóvel dela começou a tocar, mas um deles agarrou e guardou-o no próprio bolso. O outro tirou as chaves, fez um carro apitar algumas vagas adiante do meu e nesse instante, entrei verdadeiramente em pânico. Saí do meu carro de forma brusca. Acredito que os tenha surpreendido, porque pararam imediatamente e olharam fixamente para mim. Dirigi o olhar para a mulher e num tom irritado, disse algo como: "Nome fictício, estive à tua procura a noite toda, para onde é que pensas que vais?" Senti que era apenas a adrenalina a comandar-me. Antes que ela pudesse responder, virei-me para os homens e perguntei: "E vocês quem são?" Esforcei-me por soar contrariada, mas sem acusar. Um deles largou o braço dela de imediato, ergueu as mãos com as palmas viradas para cima e respondeu: "Ah, és amiga dela? Só estávamos a tentar ajudá-la a encontrar-te. Ela está bêbada e perdida, mas disse que tinham estacionado por aqui ou algo do gênero." Aproximei-me e respondi: "Obrigada, eu trato disto." Segurei no braço dela. Ela continuava a murmurar que não queria voltar, mas mantive a minha encenação de irritação, dizendo que também lhe tinha ligado. Eles permaneceram ali por um instante, mas acabaram por se afastar. Antes de irem embora pedi que devolvessem o telemóvel dela. Agora percebo que poderia ter sido imprudente. O homem que o tinha guardado afirmou: "Não temos nada." Nesse momento senti a raiva subir quando compreendi o que estavam prestes a fazer. Na minha cabeça pensei que não iria permitir que, além de tudo, ainda lhe roubassem o telemóvel. Então respondi: "Eu vi-te a colocá-lo no bolso." Ambos olharam para mim e finalmente, o que tinha o telemóvel disse: "Ah, pois é, esqueci-me." Retirou o aparelho e atirou-mo. Caiu ao chão, eles riram e foram-se embora. Fiquei profundamente abalada. Coloquei a rapariga dentro do meu carro e telefonei à polícia. Tive de esperar cerca de 45 minutos até que chegassem. Nessa altura ela já adormecia rapidamente, algo que me pareceu mais forte do que uma simples bebedeira. Felizmente, enquanto aguardávamos, a irmã dela, que a procurava desesperadamente, voltou a ligar e consegui indicar onde estávamos. Era evidente que aqueles homens não a conheciam. Parti depois de a polícia chegar e recolher o meu depoimento. No caminho para casa telefonei ao meu namorado e conversamos durante cerca de 10 minutos, até ele precisar de desligar. Estava fora do país numa viagem de trabalho. Ficou extremamente irritado quando lhe expliquei o que tinha acontecido. Percebi que estava zangado comigo por ter intervindo, o que me deixou completamente chocada. Durante a reunião, enviou-me as mensagens de que falei. Não consigo compreender a postura dele e sei que no fundo se trata de preocupação com a minha segurança, mas tudo isso deixou-me um sentimento amargo. Não consigo acreditar que numa situação semelhante, ele simplesmente permitiria que levassem aquela mulher. Também não consigo aceitar que a tenha culpado pelo que se passou. Continuava a repetir que a minha atitude tinha sido imprudente e perigosa e queria que eu prometesse que nunca voltaria a intervir em algo do gênero. Talvez eu esteja a reagir de forma mais intensa porque no ano passado, uma das minhas melhores amigas foi agredida depois de uma festa em circunstâncias semelhantes, tendo sido drogada. Mesmo antes disso eu teria defendido aquela jovem, mas este acontecimento intensificou a minha resposta emocional. Sinto que em determinado momento das nossas mensagens, o meu namorado estava a culpar a rapariga por estar embriagada, e isso irritou-me de imediato, porque de certa forma senti como se também estivesse a responsabilizar a minha amiga pela agressão que sofreu. Talvez por isso me seja difícil manter total imparcialidade, e reconheço que sou extremamente sensível a este tema. Já voltamos a falar desde que ele regressou, e continuo a acreditar que eu deveria ter permanecido afastada da situação, embora se tenha desculpado pelas palavras que disse. Esta questão tem me perturbado cada vez mais ao longo dos dias, ao ponto de eu considerar terminar a relação. Não sei se estou a exagerar. Sinto que não consigo pensar com clareza.
naquele momento senti como se estivesse a ser castigada por ter feito tudo ao meu alcance para proteger outra pessoa. Nem eu nem aquela jovem pedimos para estar naquela situação, mas uma vez confrontada com o que estava a acontecer, simplesmente não consegui ficar parada e permitir que prosseguisse. Tive de agir. Quando lhe telefonei, não estava à procura de elogios, só queria algum conforto vindo de alguém que amo e que me ama. Compreendo que ele possa ter reagido instintivamente, já que ambos estávamos com as emoções à flor da pele naquela noite, e espero sinceramente que tenha sido isso. Contudo, a sua reação deixou-me verdadeiramente abalada. Espero que a nossa conversa de amanhã corra bem e que consigamos ouvir-nos mutuamente. Aqui é o Urso Editor. Esta é a transcrição das mensagens trocadas entre a autora e o seu namorado. Não voltes a fazer essa loucura, ouves? Poderiam ter te magoado a sério. Não tens noção de quão rapidamente aquilo poderia ter terminado mal. Estou bem, fui cuidadosa. Mal falei com eles porque estava concentrada nela. E se eles se tivessem virado contra ti então? Responde-me por favor, meu amor. Eras uma mulher sozinha contra 2 homens. Em que é que estavas a pensar? Tinha o meu spray de pimenta comigo. Ela também era apenas uma mulher contra 2 homens suspeitos que claramente não conhecia. Mal conseguia manter-se de pé. Era suposto deixá-la ali? Numa situação assim, deverias afastar-te e chamar a polícia, ou pelo menos telefonar-me. Enquanto eles tentavam metê-la no carro. Sim, a polícia teria sido extremamente útil na hora que demorariam a chegar. Podes poupar o sarcasmo. Não estás a ouvir-me. Estou a ouvir-te, apenas não concordo contigo. Se eu não tivesse feito nada e algo lhe acontecesse, jamais conseguiria viver comigo mesma. E achas que eu conseguiria viver sabendo que foste atacada porque decidiste fazer-te de heroína? Alguém precisava de ajudá-la. Sim, mas não tu. Então quem? Não me interessa quem, desde que não fosses tu. Não acredito que estás a dizer isto agora. Achas mesmo que o spray de pimenta é algum tipo de equilibrador de forças entre homens e mulheres? Eles eram 2. Não me interessa o quão forte acreditas estar por causa do ginásio. Continuas a ser uma mulher. Poderiam ter te dominado facilmente ou pior. Achas que eu não sei disso? Então por que é que estás aqui a discutir comigo? Promete-me apenas que não voltarás a fazer algo assim. Para de agir como se eu fosse ingênua. Lidei com situações destas ao longo da minha vida inteira. Além disso, meter o ginásio nesta conversa é completamente aleatório. Não planeava lutar com eles. Apenas fingi que a conhecia e resultou. Sim, e fazer isso foi extremamente perigoso e irresponsável. É simples. Só te peço que não repitas esse comportamento. Não percebo por que temos de estar nisto para trás e para frente. Pois bem, não vou prometer isso. Se fosse eu naquela situação, também esperaria que alguém interviesse. De acordo, mas sejamos realistas. Tu nunca te colocarias numa situação dessas para começar. É totalmente irresponsável estar tão embriagada e sozinha durante a noite. Ela teve imensa sorte por tu estares lá. Mas o que é isto? Colocar-se em que situação? Agora estás a culpá-la? Não a estou a culpar. Só digo que tu nunca bebes até esse ponto. E mesmo que bebesse, isso não mudaria nada, porque os 2 predadores continuariam a ser os únicos culpados. Além disso, não sabes como ela chegou a esse estado. Por tudo que sabemos, poderiam tê-la drogado. De acordo, meu amor, não me referi a isso. Desculpa se soou mal. Estou apenas muito frustrado neste momento. Parece que não me estás a levar a sério. Eu estou a levar-te a sério e compreendo a tua preocupação. Apenas estou a dizer que tinha de fazer alguma coisa. Sabia o risco que corria e tomei todas as precauções possíveis sem simplesmente deixá-la ali. Espero honestamente que tu fizesses o mesmo. Não acredito que tenhas realmente consciência do risco. Nem eu própria confrontaria 2 homens sozinha numa situação dessas. É perigoso, ponto final. Então terias deixado a rapariga ali? Eu teria telefonado para a polícia e deixado que fizessem o seu trabalho, como já disse. E se não chegassem a tempo? Então já não estaria ao meu alcance naquele momento. Sei que não é o que queres ouvir, mas é a verdade. É evidente que me preocuparia com ela e certificaria-me de que as autoridades davam seguimento ao caso, mas confrontar 2 homens numa situação potencialmente perigosa não ajudaria em nada. Nem sequer sei o que dizer. Estou a falar de forma puramente lógica. Escalar o conflito poderia colocá-la em ainda mais perigo. Mais perigo do que ser levada por 2 desconhecidos enquanto estava embriagada? Está bem, meu amor, chega por favor. Adivinho que agora estás zangada comigo. Não, apenas estou surpreendida por te sentires assim, mas, para ser sincera, já estou cansada de falar disto contigo. Eles poderiam tê-la violado ou até matado se eu a tivesse deixado ali. E diz-me, o que te teria acontecido a ti se eles tivessem percebido que mentiste? A tua segurança está em primeiro lugar. Vamos encerrar este assunto. Telefonei-te porque estava emocionalmente abalada, mas esta conversa não está a ajudar em nada. Estou apenas a expressar o que sinto, mas podemos deixar o tema se quiseres. Lamento não estar a ajudar da forma que precisas. Quero estar aqui para ti. Suponho que ainda estou assustado com a forma como tudo poderia ter terminado.
Percebo agora que isto provavelmente me afeta mais por causa do que aconteceu com a tua amiga, mas só quero que entendas o quão mal isto poderia ter acabado. Já reconheci isso várias vezes e agradeceria muito que não envolvesses a minha amiga nesta conversa. Peço desculpa, não estou a tentar irritar-te. Foi uma decisão emocional tomada no calor do momento. Compreendo perfeitamente. Só quero que penses de maneira mais racional para que não volte a acontecer. No final do dia, a tua segurança é o que mais me importa. Se isso me torna egoísta ou um vilão, que assim seja, mas não quero que faças algo deste gênero nunca mais. Como já disse, é perigoso e irresponsável. Preciso de ouvir-te dizer que não voltarás a fazer. Não quero viver constantemente preocupado sempre que sais sozinha, a imaginar que te metes em conflitos com homens aleatórios que têm o dobro do teu tamanho. Basta que um deles esteja a ter um dia mau ou interprete o que dizes como um desafio, e tudo pode correr mal. Podemos, por favor, deixar este assunto? Estou completamente no limite emocional. Está bem, de acordo, desculpa. Estamos bem? Sinceramente não sei. Acho que preciso de algum tempo. Meu amor, desculpa, não queria aborrecer-te. Por favor, fala comigo. Só estou a tentar lidar com algumas coisas que disseste. Podes dizer-me quais em particular? Já pedi desculpa pelo resto. Só estou a tentar perceber se estás zangada. Se estiveres, podes dizer-me. Não quero que fiques magoada comigo. Estou muito cansada e ainda estou a tentar processar o que aconteceu. Estou um pouco aborrecida, mas acho que devíamos falar amanhã, quando tudo estiver mais calmo, está bem? Eu também ainda estou um pouco frustrado, mas compreendo. Amo-te muito e só fico feliz por estares bem. Eu também te amo. Podemos fazer uma videochamada dentro de cerca de 20 minutos, no meu intervalo. Não precisamos de falar sobre isto. Só quero ver a tua cara um pouco antes de dormires. Tenho saudades tuas. Prefiro que seja amanhã, se não te importares. Estou bastante esgotada neste momento. Sinto que me estás a castigar ou algo assim. Só estava preocupado contigo. Não estou a castigar-te, juro. Só estou cansada, não estou a fazer nada disso. Então fazemos ou não a videochamada? Tenho estado à tua espera o dia inteiro. Está bem, telefono-te depois de tomar banho. De acordo, meu amor. Obrigado. Atualização 1. Infelizmente a conversa não correu como eu esperava, e não sei sequer se outra conversa seria produtiva. Acho que no fundo ele não confia nem acredita que eu realmente compreenda o risco. Ele está convencido de que entende melhor este tipo de perigo porque é homem e sabe até onde outros homens podem ir. Pediu desculpa pelo tom que usou, embora ache que eu deveria ser mais compreensiva por ele estar tão assustado naquele momento. Também pediu desculpa por a ter culpado, mas depois voltou a fazer um comentário sobre responsabilidade pessoal, portanto não sei o que pensar. Consigo perceber que ele acredita que esta situação e aquilo que aconteceu à minha amiga são radicalmente diferentes, e que eu estou a ver tudo de forma enviesada por pensar que esta jovem também pode ter sido drogada. Para mim, independentemente de ter sido drogada ou não, essa não é a questão central. Ele continuava a dizer que eu o estava a castigar por estar preocupado e que eu precisava de aceitar que ele vai sempre priorizar a minha segurança acima da de uma desconhecida, o que sinceramente não é tão diferente de alguns comentários que vi aqui. Houve muito mais dito, mas sinto que ainda estou a processar tudo e lentamente a aceitar as implicações do que isto pode significar para a minha relação. Acho que vou tirar algum tempo para deixar tudo assentar e descobrir o que quero e preciso de fazer. Sinto que neste momento, me é extremamente difícil manter as duas versões dele presentes na minha cabeça. A pessoa que tenho conhecido de forma consistente é tão diferente da forma como ele agiu na semana passada. Acho que é isso que me faz voltar a sentir que tudo isto pode ter sido uma reação terrível a uma situação de enorme estresse. Mas depois penso melhor e pergunto-me, como é que ele conseguiu culpá-la? Sei que pode ter sido um erro cometido sob pressão, mas é doloroso que a primeira reação dele tenha sido insinuar que, de algum modo, aquilo foi culpa dela por estar naquela situação. Sinto como se não conseguisse desfazer completamente esse sino que tocou na minha cabeça, por assim dizer. Por outro lado, o pedido de desculpa dele em relação a algumas das mensagens pareceu-me realmente sincero quando falamos pessoalmente. Mas depois, quando acrescentou que faltava um nível de responsabilidade pessoal na conversa à volta dela, ele não conseguiu perceber por que razão isso me irritou imediatamente outra vez. É como se eu estivesse constantemente no movimento de vai-vem entre compreender alguns aspectos da perspectiva dele e, ao mesmo tempo, ficar profundamente perturbada com aquilo que ele parece insinuar ou afirmar. O que disseste sobre o esforço constante de tentar justificar ou desculpar o comportamento da tua parceria ficou-me muito marcado, talvez porque mesmo agora, estando tão magoada com tudo, continuo a sentir que estou a ser injusta com ele ou que, de certa forma, o estou a deturpar. Ele continuava a dizer o quão aterrador foi receber uma chamada daquele gênero do nada, estando a milhares de quilômetros sem poder ajudar. Diz que escolhi a opção mais extrema ao confrontar aqueles homens quando tinha diante de mim alternativas mais seguras. Todas essas alternativas só eram mais seguras para mim, não para ela.
e naquele momento a prioridade na minha mente era proteger aquela jovem. Também não acredito que os tenha confrontado da forma que ele imagina, mas aos olhos dele, isso não faz qualquer diferença, porque, se eles tivessem decidido escalar a situação, eu teria perdido de imediato. Quando lhe recordei que, segundo o que disse, telefonar para a polícia seria o máximo que estaria disposto a fazer na mesma circunstância, ele respondeu que o que queria dizer era que, embora não os confrontasse fisicamente, teria tirado fotografias aos homens, a matrícula do carro e assim por diante, e deixaria que a polícia tratasse do resto. Quando lhe perguntei se conseguia compreender por que era tão perturbador ouvir "não quero saber dela, quero saber de ti" como resposta à minha pergunta, quem mais poderia tê-la ajudado naquela situação? Em particular, se não fosse eu, quem seria? Ele disse que apenas queria afirmar que eu nunca devo intervir fisicamente. Continuava a repetir que a única forma de ajuda que eu parecia aceitar implicava colocar-me num perigo físico desnecessário. Quando a minha amiga foi agredida no ano passado, ele apoiou-me imenso. Quando eu disse que queria fazer algo concreto por ela, ajudou-me a encontrar um curso de defesa pessoal que pudéssemos frequentar juntas, e foi graças a ele que comecei a ir ao ginásio. Por isso, os comentários dele agora foram ainda mais chocantes, creio eu, porque a um certo nível, ele claramente compreende estas situações. Mas depois parece que as opiniões dele sobre vítimas têm uma fronteira muito rígida. A minha amiga era, aos olhos dele, uma vítima. Mas de algum modo, aquela rapariga no estacionamento era menos vítima. Ele nunca o disse diretamente, mas não era necessário. A atitude transmitida era suficiente. E essa é a parte com a qual simplesmente não posso concordar nem fingir que concordo. Não sei. Acho que preciso afastar-me um pouco do Reddit para refletir melhor. Deram-me muito em que pensar. Estou profundamente agradecida por todas as palavras e pela gentileza que recebi, e estou a levar muito a sério tudo o que foi dito aqui. Também coincide com muitos outros comentários que li. Posso admitir que tem sido difícil ver palavras como abusivo associadas a ele, mas estou a ver uma maioria esmagadora a dizer que há sinais de alerta que não estou a perceber ou aos quais preciso de estar atenta, e prometo que estou a considerar isso. As palavras podem não ser suficientes, mas digo isso com sinceridade. Tentarei deixar uma atualização final quando tudo estiver mais calmo, e eu conseguir pensar com clareza outra vez, mas vou desligar-me por agora. Atualização 2. Disse-lhe ao telefone naquela noite que entrei em pânico entre aspas, e acho que na cabeça dele isso significa que a lógica desapareceu por completo. Na verdade, assim que os vi, algo me pareceu errado. Já estava a pensar no que tinha de fazer. Eu não saltei do carro e comecei a borrifá-los com spray de pimenta nem nada do gênero. Escolhi a abordagem que escolhi porque acreditei que nos daria a ambas a melhor oportunidade de sair daquela situação sem que eles escalassem o conflito. Acho que ele não consegue compreender que entrei naquela situação entendendo plenamente o risco. Muita gente mencionou o final da nossa conversa por mensagem também, e sinceramente eu nem sequer estava a pensar nessa parte quando publiquei isto. Tivemos apenas um punhado de discussões verdadeiramente sérias, e enquanto eu preciso de tempo para acalmar e processar tudo primeiro, a falta de resolução imediata deixa-o extremamente ansioso. Já me disse antes que a tensão por resolver entre nós significa que ele não consegue concentrar-se em mais nada durante o resto do dia. Foi por essa razão que acabei por aceitar fazer a videochamada com ele. Não acredito que esteja a tentar ser manipulador, mas o resultado final acaba por ser o mesmo, suponho. Atualização 2. Peço desculpa por demorar tanto a atualizar. Estava extremamente sobrecarregada depois da minha última publicação, e precisei de dar um grande passo atrás para processar tudo. Muitos de vocês foram incrivelmente empáticos e amáveis, e as vossas palavras ajudaram-me imenso nos momentos em que mais duvidava de mim. Sentia que o meu cérebro estava reduzido a puré naquela altura, mas felizmente agora sinto-me mais clara. Estou profundamente agradecida e tentei ler tantos comentários e mensagens privadas quanto possível, mas eram demasiados. Então, aqui está a atualização. Terminamos. Desde que publiquei, tive várias conversas com ele que apenas reforçaram ainda mais as suas opiniões sobre o que aconteceu naquela noite. Os comentários iniciais já tinham sido extremamente chocantes no momento, mas o facto de ele ainda sustentar essas crenças semanas depois é algo que simplesmente não consigo ultrapassar. No início, só queria tirar algum tempo para organizar os meus sentimentos, mas infelizmente as coisas escalaram quando ele apareceu na minha casa várias vezes e se recusou a ir embora, apesar de eu lhe pedir espaço. Por isso, acabou. Mencionei isto num comentário na minha publicação anterior, mas quando a minha amiga foi agredida pela primeira vez, apoiei-me muito nele porque não sabia como ajudá-la a processar o que tinha acontecido. Eu queria fazer algo prático para, talvez, lhe devolver um pouco do sentido de segurança que perdeu, e ele ajudou-me a encontrar um curso de defesa pessoal para que ela e eu frequentássemos juntas. Isso foi também o que me motivou a começar a ir ao ginásio. Ele foi muito solidário naquela altura, e acho que é por isso que tantos dos seus comentários agora me apanharam tão desprevenida.
Está claro para mim que até certo ponto, ele tem uma visão muito rígida sobre quem conta como vítima e quem não conta. Mesmo agora, ele acredita que a única razão pela qual confrontei aqueles dois homens foi porque achei que os conseguiria enfrentar fisicamente. Eu não vejo o que fiz como puramente confrontacional, pela forma como me aproximei, mas ele acredita firmemente que eu nunca teria avançado se não achasse que podia derrotá-los. Isso não é verdade. Eu sabia o que podia acontecer e mesmo assim escolhi intervir. O comentário aleatório dele sobre o ginásio obviamente vinha dessa ideia também. Ele já me disse 2 vezes que lamenta ter alguma vez sugerido que eu fizesse um curso de defesa pessoal. Ainda estou afetada pelo que aconteceu, mas foi muito revelador ver tantas pessoas questionarem a forma como ele me falou. Isso nem sequer era a minha principal preocupação naquele momento, mas definitivamente ajudou-me a reavaliar muitas coisas que estavam a acontecer na nossa relação. Tenho muitas saudades dele e em alguns dias, ainda dou por mim a questionar se exagerei ao terminar tudo, mas honestamente simplesmente não consigo aceitar as coisas que ele disse. Não acho que ele seja um monstro nem nada do gênero, mas é evidente que somos profundamente incompatíveis em certas crenças fundamentais. Finalmente senti-me confortável para falar disto com amigas da vida real e felizmente recebi muito apoio também. Não é o desfecho que eu esperava, mas acredito que é o melhor. Obrigada outra vez a todos, de verdade. Edição. Perguntaram-me como estou a lidar com o fim da relação. Infelizmente nada bem. Quando finalmente percebi que tinha mesmo de terminar, basicamente tive de fazê-lo várias vezes, porque ele se recusava a aceitar. Continuava a dizer que eu não estava a pensar com clareza por causa do que aconteceu com a minha amiga e que o estava a castigar por algo que outra pessoa fez. Veio ao meu apartamento e ao meu trabalho várias vezes, mesmo depois de eu pedir que parasse. Foi realmente avassalador e isso fez-me duvidar da minha decisão. Sentia que não tinha espaço para pensar, nem sequer para respirar honestamente. Foi demasiado para entrar em todos os detalhes, mas ele ultrapassou um limite numa noite ao tentar provar um ponto, e isso ajudou-me a confirmar que estava a fazer o que era certo. Ainda me surpreende que tudo tenha terminado desta forma, mas acredito que a sensação de alívio virá com o tempo. Infelizmente, ao tentar provar o seu ponto de que uma mulher não pode lutar contra um homem, ele tentou demonstrá-lo fisicamente, mas parou quase de imediato e pediu desculpa com sinceridade. Não estou, obviamente, a justificar o comportamento. Mais transcrições das conversas que dão contexto à minha última publicação. Percebes que tudo isto foi completamente exagerado? Falas em tirares o maldito descanso porque eu estava preocupado contigo. Meu amor, já pedi desculpa pelo menos 1000 vezes, mas suponho que não me é permitido preocupar-me com a minha namorada quando estou do outro lado do mundo e ela se coloca em situações perigosas. Devia ter ficado a bater palmas e a dizer, bom trabalho, enquanto quase te matavas, não? Isso não foi o que eu disse, mas está bem. Não, não está bem. É como se te agarrares a uma única coisa que eu digo e a usasses contra mim. Peço desculpa se não digo sempre as coisas da forma perfeita quando estou a enlouquecer de ansiedade por tua causa. Não é a reação, é o facto de que claramente quiseste dizer o que disseste da primeira vez. Quanto tempo já passou e é claríssimo que no fundo sim, há culpas. Como? Além daquela noite em que fiquei estúpido de ansiedade e estraguei tudo, voltei a culpá-la alguma vez? Sim, literalmente da última vez que falamos. O quê? Não, não fiz isso. Meu amor, a sério, para. Estou a tentar resolver isto contigo. De acordo, estou cansada de discutir sobre isto. Então diz-me, em que momento falei em responsabilidade pessoal? A sério, como é que isso é culpá-la? Sinceramente percebi pela tua cara que te ias fechar assim que mencionei isso, e aqui estamos. É exatamente o que dizia antes. Estás apenas a deturpar as minhas palavras. Nem sequer conseguimos falar do assunto sem que me feches a porta por eu não dizer as coisas exatamente como tu dirias. Que papel desempenha a responsabilidade pessoal nisto? Estás a desviar a culpa quando recaí inteiramente sobre aqueles dois homens. Não estou a desviar nada. O problema principal obviamente são eles. Não sei quantas vezes tenho de o repetir, mas ela também teve parte. Isso não significa que seja toda culpa dela, nem significa que eu a esteja a culpar. Mas fingir que não poderia ter tomado melhores precauções é errado. Não sei por que é errado apontar isso. Ela não deveria sequer ter estado ali para começar, e tenho a certeza de que ela própria diria. Eles foram quem a levou até ali. Do que é que estamos a falar afinal? Por favor, baixa a intensidade. Só estou a tentar falar contigo. Apontar que ela poderia ter sido mais cuidadosa não é culpá-la. Então o que é? Acho que estás hipersensível a isto agora, e compreendo-te totalmente. Sabes que sim, mas usares isso como forma de terminar comigo quando eu não fiz nada é tão injusto. Meu amor, sabes o quanto te amo. Estive contigo em tudo. Ser tratado como se não percebesse nada depois de tudo que se passou magoa. Lamento. Não estou a tentar ferir-te. Aprecio o que fizeste por mim naquela altura, mas o que estás a dizer agora parece-me uma loucura. Claro que sou sensível a isto, mas isso não torna o que digo errado.
Não percebo como consegue saber tudo o que aconteceu à minha amiga e ainda assim pensar deste modo. A tua amiga estava a beber, não foi drogada. A sério, não ouves como isso soa? Então ela merece mais simpatia porque não estava a beber, mas aquela outra rapariga não? Não foi isso que eu disse. Mas sim, as situações são muito diferentes. Que inferno, nem sequer sabe se naquela noite ela estava a beber ou se estava drogada. Faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Ela podia estar completamente sóbria e ainda assim não seria culpa dela. Sim, faz diferença. Lamento, mas não te vou mentir sobre isso. Há uma razão para tu controlares quanto bebês quando sais. Estou enganado? Com que frequência vais a bares quando não estás comigo? Por que é que partilhamos localização? Por que é que estás sempre a avisar quando sais sozinha? Nem sequer deixaste a tua amiga ir para casa a pé naquela noite, e ela morava a 5 minutos. Porque sei o que pode acontecer. Exato. Por isso tomas precauções. Faço essas coisas porque me fazem sentir mais segura e não quero que te preocupes, mas isso não reduz o risco a 0%. É isso que não entendes. Tu também não sabes que precauções ela tomou. Ela estava com a irmã naquela noite. Ela podia ter feito absolutamente tudo bem, segundo os teus padrões, e o que lhe aconteceu podia acontecer-me igualmente. Pode ser, mas reduziria drasticamente as probabilidades, não? Vivemos no mundo real, meu amor. Gostava que pudesses fazer tudo o que quisesses e que ninguém te tocasse, mas não funciona assim. Homens como aqueles vão aproveitar qualquer oportunidade para conseguir o que querem. Para que colocares-te numa situação que lhes facilite isso embebedando-te? Isso não é culpá-la. E isso é tudo o que quis dizer com responsabilidade pessoal. Ele continua a dar-me sermões como se eu não entendesse como homens assim operam. E pela última vez, não sabe se ela estava bêbada ou drogada. Tu também não. As pessoas tomam más decisões, e depois desconhecidos como tu sentem que têm de intervir para ajudar. Vocês as duas nunca teriam estado naquela situação para começar se houvesse um pouco mais de previsão da parte dela. Isso não torna o que aqueles homens fizeram menos malévolo, e isso não é culpá-la. Estou apenas a dizer factos. Além disso, continuas a afirmar que sabias o quão perigoso era, mas nunca lutaste com um homem na tua vida, e muito menos com dois. Olá, preciso de te relembrar o que acontece sempre que brincamos a lutar, meu amor? Se entendesses, não terias feito o que fizeste. Estou a dizer-te isto como um facto. Terias telefonado à polícia e ter-te-ias mantido afastada. Nunca vamos concordar sobre isto. Tivemos esta mesma conversa repetidas vezes. Como disse, só preciso de tempo para pensar em tudo. Por favor, dá-me isso. Está bem. Não vamos sempre concordar em tudo. Isso não significa que nos amemos menos. Tira a noite para acalmares. Podemos falar ao jantar amanhã. Eu passo por ti. Amo-te. Nada disto muda isso. Preciso de um descanso de verdade, como já te disse. Por favor, só preciso de espaço para pensar. Queres uma semana inteira? Um mês. Espaço para que possas terminar comigo por coisas que achas que estou a dizer, em vez do que estou realmente a dizer? Olá, só preciso de alguns dias, como disse. Vou escrever-te quando estiver pronta para conversar. Amo-te e espero que me possas dar isto, por favor. Incrível. Então supostamente devo ficar aqui indefinidamente, à espera que não me deixes? Meu amor, se me fores ignorar, eu vou à tua casa, já sabes. Compreendo como te sentes, mas isto também não é justo para mim. Por isso, por favor, fala comigo. Atualização final. Olá. Já passaram algumas semanas desde a minha última publicação, e embora o processo não tenha sido fácil, finalmente sinto que as coisas começam a assentar. Queria encerrar este capítulo com uma última atualização, porque muitos de vocês estiveram ao meu lado emocionalmente no momento em que nem eu própria confiava no meu discernimento. O mínimo que podia fazer era voltar para partilhar onde estou agora. Depois da separação, os primeiros dias foram duros. Houve momentos em que duvidava de tudo, até de mim mesma. Mas, à medida que o tempo foi passando, o silêncio deixou de ser avassalador e tornou-se esclarecedor. Sem as visitas inesperadas, sem discussões repetidas sobre o mesmo tema, sem a pressão constante para justificar os meus sentimentos, pude finalmente ouvir a minha própria voz novamente. E acredito que essa foi a parte mais libertadora de tudo isto. Consegui falar com amigas que me conhecem há muitos anos, e colocar tudo em perspectiva ajudou-me a perceber que não terminei a relação por um mal-entendido nem por uma reação impulsiva. Terminei porque, pela primeira vez em muito tempo, escolhi priorizar a minha paz, a minha segurança emocional e os meus valores. E embora ainda haja partes de mim que recordam o que foi bom, também compreendo agora que amar alguém nem sempre é suficiente para construir um futuro juntos. Também continuei a refletir sobre o que aconteceu naquela noite no estacionamento. Não mudaria nada do que fiz. Não me arrependo de ter intervindo, e continuo a acreditar que qualquer pessoa merece que alguém a ajude numa situação como aquela. A diferença é que agora já não discuto comigo própria para validar essa crença. Sinto-a segura dentro de mim. Não guardo ressentimento pelo meu ex-namorado. Espero que ele encontre clareza e cresça a partir das suas próprias experiências, tal como estou a tentar fazer com as minhas.
Mas já não é minha responsabilidade guiá-lo, convencê-lo ou suavizar os seus receios. Cada um seguirá o seu caminho. Hoje, pela primeira vez desde que tudo começou, posso dizer sinceramente que estou bem. Não perfeita, não completamente curada, mas bem. Durmo melhor, voltei ao ginásio, retomei as minhas rotinas e, acima de tudo, deixei de caminhar com aquele peso constante no peito. Estou orgulhosa por me ter ouvido a tempo. Obrigada do fundo do coração a todos os que me ofereceram palavras de apoio, conselhos e empatia. Ajudaram-me mais do que podem imaginar. Esta será a minha última atualização. Sinto que finalmente este capítulo está encerrado. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.